tenho a impressão que é preciso deixar claro que a cidadania é uma invenção política, quer dizer, é uma criação, é uma produção política. A cidadania não resulta simplesmente do fato de você ter nascido num país e então tem cidadania desse país. Isso pode ser do ponto de vista legal, mas do ponto de vista político, a cidadania é criada ou não é criada, quer dizer, é produzida ou não é produzida. Quantos milhões de brasileiros a gente tem nesse país da gente que não tem cidadania? Melhor, que não exercem a cidadania. O alfabetizador ou a alfabetizadora precisa saber e ver. Não é o de fazer memorizar por parte de quem não sabe ler as técnicas da leitura e da escrita. Pelo contrário, ao ensinar a leitura da palavra, a escrita da palavra, a alfabetizadora tem esse dever político que é aquela não poderia e não deveria fugir, que é o de trabalhar no sentido da produção da cidadania por parte daqueles que estão faltosos dos direitos e dos deveres da cidadania. O alfabetizador precisa, primeiro, estar lúcido politicamente. Claro, saber em favor de quem e em favor de quem ele alfabetiza. Segundo, ele precisa conhecer, ele precisa saber alfabetizar. Quer dizer, ele precisa conhecer um mínimo de princípios de natureza científica no campo da linguagem, senão ele dá com os burros na água. Quer dizer, ele precisa ter uma competência científica, ele precisa ter uma clareza política com relação ao conhecimento em torno de que ele se engaja, quer dizer, por que é que ele alfabetiza, para quê, como, etc. Como educador, há muito tempo assumido e assumindo essa responsabilidade, eu vejo o compromisso de um monte de funcionários do Banco do Brasil como um testemunho excelente para a sociedade brasileira, quer dizer, como uma demonstração de senso de responsabilidade política e de responsabilidade pedagógica e social. Quer dizer, eu felicito, então, o desenvolvimento do trabalho de vocês. Ao mesmo tempo em que a experiência de vida é absolutamente necessária, fundamental à tarefa do educador, ela sozinha não basta. Porque, por exemplo, se você toma, sobretudo, a experiência de vida como esse desgastar-nos na vida, não é? Quer dizer, essa coisa de estar sendo na vida. A forma como a gente come, como a gente brinca, como a gente ri, como a gente acredita nas pessoas, como a gente não acredita, as nossas esperanças, os nossos sentimentos. Afinal de contas, isso tudo envolve essa coisa que a gente chama geralmente de experiência de vida, que tem que ver com a experiência de vida que a gente tem na classe social a que a gente pertence. Quer dizer, por exemplo, essa sala rodeada desses quadros constitui um momento importante da minha experiência de vida. Se você pergunta se essas coisas todas têm que ver com o trabalho do educador, seja ele o alfabetizador, seja ele o pesquisador, não há dúvida nenhuma que tem que ver. Agora, essa experiência sozinha, que é tão importante, não explica a totalidade do trabalho. Então, o alfabetizador, em primeiro lugar, ele tem que partir da compreensão crítica da sua experiência de vida e da experiência de vida do educando. Quer dizer, sem a experiência, sem o conhecimento da experiência de vida do educando, o educador falha. Entende? Então, ele precisa ter uma competência especial para compreender essa experiência de vida sua e do educando. Eu
vamos admitir que um sujeito da minha idade, fosse eu o analfabeto, né? Se fosse eu o analfabeto, possivelmente, porque eu não digo definitivamente, mas possivelmente, ao olhar para um letreiro de um ônibus e não conhecer qual é o ônibus, qual é o nome, ter medo de tomar o ônibus errado, que acontece muito, e depois de 2 quilômetros descobrir que está perdido. Quer dizer, mas ao mesmo tempo ter a coragem de dizer, eu me perdi porque eu não sei ler. Quer dizer, a gente tem que entender essa timidez, essa inibição, esse sentimento de vergonha, mesmo que a responsabilidade seja da sociedade e não do analfabeto. Quer dizer, os analfabetos não têm culpa nenhuma, mas se todos eles e todas elas funcionassem na sociedade com a clareza com que eu digo agora que a culpa não é deles, aí já não haveria analfabeto, porque eles teriam brigado contra isso há muito tempo. Então, uma das tarefas do educador, do alfabetizador, é exatamente a de ajudar o alfabetizando assumindo-se como analfabeto, sabendo, porém, que a culpa é social e não dele, que o fracasso não é dele, o fracasso é de uma sociedade perversa, que é a nossa. Então, é possível que a partir daí, ao descobrir que a perversidade da sociedade é que é a culpada pelo fato de ele não saber ler, que ele se prepare, amadurecendo para superar o que haja também de inibidor no processo de alfabetizar-se. Agora, você veja o seguinte, a questão de enfrentar essa barreira. A barreira existe, agora a barreira não é pedagógica, a barreira é ideológica. Quer dizer, isso daí é uma das expressões da ideologia dominante, segundo a qual as classes populares são inferiores de nascimento, quer dizer, elas são incompetentes de nascença. E isso é um absurdo, isso é ideologia mesmo, quer dizer, isso não tem nada de científico, isso é profundamente ideológico, e quando eu digo isso eu não quero distinguir ideologia de ciência, dizer que a ciência também não tem ideologia, porque também tem. Eu acho que por causa disso, uma das tarefas nos cursos de formação, por exemplo, dos alfabetizadores, é exatamente discutir com eles aspectos dessa ideologia dominante, segundo a qual os preconceitos corroem a própria atividade prática do educador. Quer dizer, a ideologia é tão forte que no curso de formação você tenta esclarecer que não há essa inferioridade intrínseca natural do analfabeto, e o educador acredita, mas termina por, se acaso, como dizem os chilenos, admitindo que pode ser que acredite, que pode ser que exista essa inferioridade. Quer dizer, você tem que ajudar o alfabetizador a romper com essa força inibidora da ideologia e convencê-lo de que cientificamente não há diferença entre ele e o alfabetizando. A diferença é de experiência intelectual que ele tem mais do que o alfabetizando. Para mim, o homem e a mulher são algo mais do que a economia. Quer dizer, nós somos sujeitos da economia e não objetos dela apenas, somos objetos também. Então, eu acho que uma perspectiva ética, decente, de uma política democrática, você não pode restringir, limitar o direito dos idosos como eu de aprenderem a ler e a escrever. Eu acho que o direito de saber é um direito que acompanha homens e mulheres durante toda a vida nossa. Então, eu brigo contra isso. Agora, se você me pergunta, Paulo, é possível, porém, fazer alguma hierarquização disso? Eu creio que sim. Entende? Quer dizer, entre gastar milhares de dólares ou de cruzeiros para alfabetizar
apenas homens e mulheres de 70 anos e deixar os meninos de 15 e 16, eu acho que não, você teria que dar um certo equilíbrio a isso, mas simplesmente dizer não a quem chega com 70 anos porque tem 70 anos é um absurdo. Tornar o mundo menos feio é um dever de cada um que está no mundo. Agora, nem sempre esse dever é percebido, não, e é, sobretudo, assumido. Então, se você me pergunta, então, isso é uma questão pedagógica, é uma questão política? Eu acho que é uma questão mais política. Quer dizer, eu preciso estar não apenas convencendo-me de que tenho um dever social no sentido de transformar o mundo, mas não apenas perceber isso, mas assumir isso. Quer dizer, o que é que significa assumir a percepção de que eu tenho o dever de mudar o mundo? Significa exatamente partir para uma prática coerente com isso. O argumento de que o tempo é pouco é um argumento falso e é, sobretudo, o argumento de quem tem tempo. Quer dizer, eu te confesso que até hoje eu nunca ouvi ninguém que, na verdade, fazendo muitas coisas, dissesse que não tem tempo. Eu acho que a única mensagem é a seguinte, é a do gosto, do prazer que o cumprimento de um dever deve dar a cada um de nós. O que eu tenho tentado fazer ao longo de minha vida é exatamente uma reflexão, uma espécie assim de filosofar sobre a educação e não apenas um método de alfabetizar. Quer dizer, o que me move, o que me tem movido é uma compreensão crítica da educação, portanto, da prática educativa. Não importa que essa prática educativa tenha que ver com a alfabetização de um grupo de gente que não lê nem escreve, ou que essa prática educativa tenha que ver com a pós-graduação de uma universidade. Quer dizer, no fundo, eu faço uma tentativa de pensar a educação, de pensar a prática educativa. Um dos elementos dessa prática educativa que eu vou sublinhar agora, para justificar uma certa ênfase que eu venho dando a esse elemento, é exatamente o que eu chamo de politicidade da educação, ou, em outras palavras, a qualidade política da educação. Quer dizer, nunca houve, não há e possivelmente não haverá jamais uma prática educativa neutra. Quer dizer, toda prática educativa tem uma conotação, uma marca que não se afasta da prática educativa e que é a política. Eu não posso praticar uma prática que se caracteriza por ser política sendo neutro. Quer dizer, no momento mesmo em que eu me torno educador, eu me contagio da natureza política da prática. E se eu me contagio da natureza política da prática, eu sou um político. E se eu sou um político, eu tenho opções políticas, eu tenho sonhos políticos. Quer dizer, o educador é um sonhador político, ele tem ideias e tem aspirações políticas, e ele sonha com um certo modelo de sociedade que é um modelo político. Toda a educação implica a existência de conteúdos e a existência de objetos que devem ser conhecidos e ensinados. A questão fundamental continua a ser uma questão política. Quer dizer, quem escolhe os conteúdos? No caso de vocês, por exemplo, quem organiza os conteúdos do programa da alfabetização? Qual o papel que tem os alfabetizandos nisso aí? Quer dizer, será que os alfabetizandos são puros objetos da escolha feita técnica e política pelos líderes do movimento?
Eu acho que não pode ser. Quer dizer, se a organização tem um sonho democrático, evidentemente que ela tem a responsabilidade de programar, ela não pode escapar a essa responsabilidade, mas ela tem que, tanto quanto possível, ela tem que democratizar a responsabilidade de organizar. Não, quer dizer, então a organização democrática implica a participação de verdade, e não falsa, do educando como um fazedor também da sua própria educação.